Adélia Aparecida Fernandes Moraes. Encerra-se o voto. Eu só queria entender aqui, na verdade, como que foi feita a distribuição das vagas por antiguidade. O critério foi pegar a lista dos mais antigos. Não contei isso não. Eram 18 vagas, 18. Os 18 mais antigos na lista. Desde que nós tivéssemos de merecimento, porque pode ser que saia daí sairia. E daí nessa situação teria um defensor que auferiu a vaga por antiguidade que estaria fora da lista da quinta parte. para a antiguidade não merecimento. Acho que não acontece porque se foi pela antiguidade. Se der uma mudança nas contas, você está perdendo. São só os primeiros, e todos os primeiros estavam. Não. É que aqui eu. Não acontece isso. É que talvez eu tivesse com a ideia de que os 18 primeiros, né, da lista de antiguidade. Como eram 42 na quinta parte e 18 vagas, não chegou no 49º. Pedro, para falar. Bom, tem uma questão que eu gostaria de falar, porque, inclusive, para que nós reflitamos ou até deliberemos, né, em relação não só a este, como em relação a concursos de promoção, né, vindouros. Lembrando sempre que a alteração é recente e é natural até que, mesmo porque além daquela discussão que já havia da Lei 80, depois da emenda, e além disso tudo, somado tudo isso, ao fato de ter processos em atraso, fazendo a gente ter que correr agora, então é natural ter essa série de questionamentos. Aqui a questão que eu acho importante a gente considerar, nesse momento, é uma questão preliminar até, é a seguinte: o número de defensores que compõem essa primeira quinta parte aqui, que tem um privilégio legal aí, uma prioridade, ele pode, ao final da listagem, não ser contemplado. Ele pode, ou seja, acabar aí, como, aliás, no caso de hoje, né? Restaram 2 vagas para preenchimento que tem que extrapolar essa primeira quinta parte. Pode haver uma segunda situação que é de empate, ou seja, ele vai dar exatamente para preenchimento do número exato de vagas colocadas em disponibilidade para promoção. Ou pode a terceira situação sobrar gente. Então, se tiver gente sobrando, eu acho que não há maior discussão, são suplentes. E o artigo que nós repetimos, eu acho que ele não está nem tão perfeito para o futuro, até uma correçãozinha, mas fica claro que dá a entender, eu acho isso, né, de que havendo gente que sobra, candidato que sobra dentro dessa primeira quinta parte, ele vai ser o suplente natural, dentro dessa primeira quinta parte. Então, isso é muito importante, porque já vai acontecer isso no próximo certame aqui. Se acontecer isso, daqueles inscritos por merecimento, que estiverem dentro da quinta parte, suprindo todas as vagas, os demais são desclassificados, não precisa nem fazer a pontuação. Suplente. Não. Inclusive, a suplência. Sim, Mas a hipótese dele preenche. É número exato. Número exato sem suplente. eu estou colocando as 3 hipóteses. A primeira, tranquila, né? Sobrou defensor, eles serão suplentes. Perfeito, não há problema. A segunda, se empatar, e pode quase acontecer o que no nosso caso, que eu acho que vai sobrar um, mas se empatar, ou seja, há 10 vagas, 10 defensores dentro daquela quinta parte, tem condições de serem promovidos, serão os 10, não sobrou ninguém. Aí, eu acho que a nossa direção não explica isso, porque ela fala que serão promovidos os demais inscritos. Talvez por falha de redação não ficou tão claro que os demais da quinta parte.
Só que aí, eu estou falando um caso que não aconteceu, mas que poderá acontecer no segundo, terceiro, quarto aí. Aí eu sou de opinião que ou não se coloca suplente nenhum, mas como o suplente é algo tradicional, aliás, salvo engano, nunca foi na prática utilizado. Eu não colocaria ninguém, também acho isso. Mas se for colocar, e por que isso é importante considerar? Porque se for colocar, vai ser obrigado a você fazer a análise de toda a lista restante, igual fizeram no caso de agora, né? Sim. Bom, e a terceira situação que eu falei, que é a situação a terceira é de hoje. Então a terceira situação é de hoje. Ou seja, restaram vagas remanescentes. Não tem jeito. Aí tem que apreciar a pontuação de todos os demais inscritos pelo merecimento. Todos eles têm que ter a sua pontuação apreciada. No caso que vai se seguir, nós temos até eu faço até essa consideração, porque ele pode ter o candidato lá, digamos aí, 20, 30 pontos e ser o último classificado na antiguidade. Mas se eventualmente se passar fora, se extrapolar aquela prioridade, e ele vai constar naquela ordem natural do merecimento mesmo depois de quem tem menos pontos, mas desde que com aquela prioridade, né? Enfim, era mais para a gente fazer questão de considerar isso. Por quê? Porque num certame que virá, ao contrário desse, terá restado uma única vaga, mas ainda com um candidato que faz parte dessa quinta parte. Portanto, ele será o único suplente, não teremos mais de um. E se empatasse, eu daria sua opinião que não tem que ter nenhum. Eu entendo que não deva ter suplentes, apesar de ter a previsão, mas se os demais foram desclassificados, você preencheu as vagas. Então, mas eles não são desclassificados automaticamente, porque a lei e a nossa normativa não admite requisito temporal. Admite que na ausência do requisito temporal. Admite que na ausência então, do requisito. Mas não é ausência, porque você preencheu as vagas. Dá para preencher suplente, né? Porque dá-se direito para o candidato por figurar como suplente. Se ser suplente não tivesse consequência alguma, tudo bem. Mas o fato de ser suplente gera consequências. Então, agora eu proponho que no outro voto seguinte, mas você vale desde agora a discussão que é para todos, uma solução para isso, desde que se entenda o que falamos aqui agora. Ou seja, no primeiro caso, a dúvida nenhuma. No segundo caso, aí eu acho que talvez comporte deliberação. No segundo caso, se são 10 vagas, 10 candidatos, se não tem mais ninguém, eu acho que a carta tem que ser a mesma coisa, que a gente não coloca suplente algum. Na prática, mostrou que nunca houve a utilização de um suplente, mas alguém pode falar, eu tenho direito. Não, ele não tem, ele não está dentro daquela quinta parte, só não tem ninguém de suplente, velho. Ninguém. Porque se disser que vou ter que colocar, como na regra antiga, 2, por exemplo, que era a regra antiga, aí o que acontece? Aí você vai ter que apreciar todos os processos. Só uma parte. A perseverança e entendimento seu, Pedro, só pode ser promovido pelo merecimento quem está na quinta parte. Aí não há possibilidade de se romper a barreira da quinta parte. Porque na ausência de pessoas da quinta parte, busca-se fora da quinta parte. Seja para titular, seja para suplente. Então, essa questão que eu trago. Por isso que eu trago a análise de todos. Porque se entender assim, como foi dito aqui agora, então isso implicará em que o Conselho tenha que analisar um a um. E o que eu propunha em relação ao prejuízo? Aí essa parte eu não falei porque não cheguei lá. Eu propunha, como a Cátia até aceitou no primeiro momento, mas a gente está ainda conversando, né, que se não se considerasse, se houver um empate, nenhum suplente. Aliás, no caso seguinte, vai ter um só. Mas não está escrito quantos tem que ter, né? A gente colocava 2 por uma tradição, não está escrito quantos tem que ter. Bom, mas se não tiver nenhum, então o que eu argumentava? Há uma questão normativa, está no artigo 7º, acho que é o parágrafo 7º também, que diz que o candidato pode requerer que sejam aí apreciadas, lá não fala que a pontuação dele não, ou seja, fala a documentação, só aí fala em documento. Então, no nosso caso que eu estou falando, temos 2 candidatos que requereram que se considerasse a sua documentação anterior. Bom, então digamos o seguinte, se eu não considerei a documentação dele porque ele não estava naquela quinta parte, ele teve prejuízo? A meu ver, não. Por quê? Porque a deliberação fala que tem que se apreciar a documentação. Se fosse apreciar a pontuação, ele teria. Por quê? Porque aí eu não considerei a pontuação dele, então ele vai requerer o que lá amanhã? Mas eu
Então, ou seja, a declaração está íntegra e o Conselho fez certinho nesses dois casos que eu estou citando. Está na normativa, tem que juntar, a pensar a promoção, ao pedido, ao processo do defensor, a pensar o processo anterior dele. Então, os pontos eles estão lá. É só considerar no concurso que ele vem requerer. Ele só teria prejuízo se de fato ele tivesse uma possibilidade de ser aproveitado como suplente. E isso realmente então acontecia aqui agora. Isso é possível, termos é, ué. Até hoje nunca aconteceu, mas teoricamente falando é. Mas assim, a nossa deliberação e a própria regra que vem da emenda constitucional, ela fala que poderá ser promovido por merecimento quem não tiver dentro da quinta parte, quem não tiver o requisito, se não tiver mais nenhum inscrito. Então, nessa situação, eu acho que ele tem que contar, não tem muito como fugir disso, né? A única hipótese de nós não precisar, do relator não precisar contar o ponto de todos os inscritos por merecimento é a quantidade de defensores inscritos por merecimento na primeira quinta parte da lista ser superior ao número de vagas por merecimento. Sim, para passar você queria também. Ai, eu acho que sim. Essa parte que eu queria já. Eu entendo. Eu acho que sim. Eu entendo o sofrimento do Pedro e foi o que a gente passou. Eu e a Kátia passamos por isso. Na verdade, não para preencher suplência, mas para preencher vaga titular. E estamos com essa decisão. Eu conversei com alguns professores já previamente e assim que acabar essa rodada de promoções, eu vou tentar apresentar uma proposta para tentar modificar esse sistema. Porque isso está dando um conflito terrível. Inclusive para a desclassificação de candidato, toda essa sistemática, a gente tem que tentar mudar isso. Para que quando for fazer o curso de promoção, já está todos os pontos tabelados. Então a ideia seria a seguinte, basicamente, para já amadurecer os desempenhos a respeito. Tentar criar uma espécie de banco de pontuação. Mas isso foi aprovado. Então, tentar fazer. Não foi aprovado, porque na verdade nós não estamos vigorando isso, nós não estamos colocando isso em prática. Nós estamos fazendo o seguinte: qual que é a minha ideia? Ao longo de 2015, o sujeito arquivou seus pontos. 2015 final, nós vamos ter que pensar isso daí, porque o problema continua. A gente achou que a questão do quinto resolveria o problema, mas a questão toda é a seguinte: como nós temos com frequência candidato desclassificado, candidato desabilitado, candidato por mil motivos que acaba sendo excluído da votação, eu não tenho essa radiografia ainda, mas eu acho que vai ser bem provável que em todos os concursos de promoção nós tenhamos a mesma dinâmica do passado, que é avaliar todos os candidatos. Isso vai dar uma dinâmica de trabalho muito grande. A Kátia passou o carnaval todo trabalhando em cima do processo, eu passei ontem o dia todo trabalhando em cima do processo, para que a gente consiga julgar. É um desespero da carreira muito grande a demora no julgamento. A gente tentou aprovar medidas de celeridade, mas eu temo... O conselheiro Rafael até sugeriu que numa conversa que a gente tinha, né, que numa alteração próxima, a gente faça como o judiciário, não seria nenhuma inovação absurda, né? Fixar-se a primeira parte e a segunda, quinta parte em havendo, que aí você minimizaria um pouco, porque pelo amor de Deus, não você analisar o nível 1 agora 200, a processo de promoção, sendo que 190 você não vai fazer nada com eles depois, mas em termos, em tese, ao direito. Então, se houvesse essa limitação, que é uma ideia que eu peguei do colega aqui, que podíamos fazer, né? Aí tem que ser uma deliberação nova, evidentemente, né? Mas seria uma saída, né? Você limitaria um pouco a análise. Na verdade, não dá para ter a solução, porque nós não temos a radiografia encerrada dos concursos de 2015. Assim, com essa radiografia nós vamos poder ter um panorama para fazer. Eu tô com receio só de que a gente tente implementar a celeridade do curso de promoção, que é uma meta que nós buscamos aqui numa conversa, e que nós não consigamos isso. Porque, na verdade, esse processo veio à votação hoje porque a Kátia teve um esforço hercúleo para conseguir fazer a votação, para conseguir sair o voto. Senão não teria sido possível. Então, assim, na verdade, nem sempre isso vai ser possível, esse esforço descomunal por parte de alguém para fazer o voto. Então, eu creio que nós caminhamos para a celeridade de promoção, mas acho que a gente ainda vai ter que massagear alguns outros assuntos, talvez com a ideia do BES, mas para o futuro. Eu não quero polemizar isso porque também não adianta nada. Mas com relação às propostas do Pedro, eu estou mais tendencioso a aplicar o que o Luiz falou também, que é, infelizmente, se não está preenchido naquele quinto, abrir a porta dos outros quintos, para todo mundo estar na lista, o restante. Vai dar um trabalho muito grande, mas é isso aí.
Desde que tenha interstício. Desde que tenha interstício, exato. Mas se ninguém tiver interstício, aí vai também para o interstício. É difícil. Então, fazer uma deliberação. Um entendimento, só para ficar claro. Um entendimento para se entender, então, que não sendo preenchidas que os candidatos constantes no primeiro quinto da lista não se inscrevam ou não estejam habilitados a concorrer para a vaga por merecimento, e os demais por merecimento concorrerão. Por ter sua pontuação apreciada. Eu acho que a resposta está no artigo 5º da deliberação. Ele diz o seguinte: a promoção por merecimento pressupõe 2 anos de efetivo exercício no respectivo nível e integrar o candidato à primeira quinta parte da lista de antiguidade do nível. Ok. Dispensados tais requisitos, se não houver quem os preencha. Então, se houver quem os preencha, os outros estão afastados. Ou preenchendo, não se inscreva para o concurso. Então, aqui a gente não está no momento da análise, está no momento da inscrição. Tanto que nós discutimos aqui, certa vez, a questão da pontuação 0. Então, para solucionar isso, basta que os candidatos, basta que se inscrevam por antiguidade e merecimento. Porque fala em não se inscreva, não fala não pontue, não se desclassifique, não se inscreva. O suplente que é o problema. Mas você não chega no suplente porque os demais preenchem o requisito. E ainda que ele tenha pontuação 0 e está inscrito, ele vai ser promovido. Não tem por que ter suplência. Desculpe, talvez você não tenha visto o caso concreto, é simplesinho. Veja, no próximo concurso, há 10 promovidos por merecimento. Existe mais inscritos, né? Outros por atividade, não importa. Naquela lista da primeira quinta parte, sobra um único defensor que se inscreveu por merecimento, sobra um único que se inscreveu. Não vai chegar nele, portanto é tranquilo, tem um suplente. Digamos que não sobrasse esse um, que zerasse. Se faltasse, é o teu caso de hoje, faltou. Mas se faltar, aí não tem dúvida, se faltar, tem que apreciar a pontuação de todo mundo que tem inscrito por merecimento, né? Agora, se empatar, que essa é a questão que o Luiz trouxe, que a gente está nessa dúvida, realmente. Em termos, todos os demais, se não tem ninguém colocado como suplente, ele vai falar, não, eu tenho gente que constar como suplente. Aí você tem que olhar depois todo mundo. Eu estava propondo que não se fizesse isso, que não tem suplente nenhum. Mas eu admito que se entender que está errado, aí tem que olhar todos. Aí só mesmo mudança de deliberação. Mas isso, tem que mudar. Pela normativa atual tem que mudar. Enfim, então entendendo o que o Hugo está falando, então, ou seja, a gente poderia deliberar, então, ou seja, um entendimento, né, de fixar, no sentido de que, eu acho que é só por causa de empate, né, porque no caso de faltar não tem dúvida, né, no caso de restar vaga em aberto não tem dúvida. O único detalhe do restar vaga em aberto é que os demais disputam aquela vaga. Sim. Sim. Restou, o caso de hoje, restaram 2 vagas, você vai ter que pensar todos os demais por merecimento para as 2. É claro, aí tem os vários requisitos, aquele interstício, não sei o que, é outra questão. Mas você analisa a pontuação dos demais. Então, por quê? Porque sobraram vagas. No meu, sobrou defensor, não tem problema no meu. O problema só está no empate. Ou seja, se zerar. Há 10 vagas e só tem 10 defensores. Ou seja, não vai ter nenhum suplente. Isso que eu estou querendo discutir. Nesse caso, se não tiver ninguém, e quase que aconteceu no próximo processo, né? E pode acontecer amanhã. Se não tiver ninguém, preencheu todas, não tem ninguém, a gente vai ter que olhar o conselho, o relator, o revisor, todo mundo, toda a documentação dos demais. Eu estava propondo que não, mas em tese, tecnicamente falando, o Augusto tem razão, acho que o Gustavo falou a mesma coisa, né? Teoricamente falando, abstratamente falando, tem um direito, né? Então aí, nesse caso, a gente teria que apreciar, a gente deliberaria então que tem que apreciar toda a pontuação de todos os demais inscritos. A não ser que se mude a deliberação, que é uma proposta, a não ser que a gente altere por deliberação, que é o que o colega Rafael me disse antes, né? Mas aí tem que ser uma nova deliberação, por exemplo, criando uma segunda quinta parte, por exemplo. Eu tinha falado isso por Pedro, porque na verdade não é ideia minha, é do CNJ, né? O CNJ regulamentou os concursos de promoção da estrutura dessa forma. Porque a lógica da norma constitucional é realmente promover por merecimento os mais antigos da lista de antiguidade. Essa é a intenção, né, do legislador. Então, o que o CNJ fez?
Se não tiver defensores suficientes no primeiro quinto da lista de antiguidade inscritos por merecimento, ele abre para o segundo quinto da lista por antiguidade. O que me parece que tem uma certa lógica que vai ao encontro aí da norma constitucional, que é o de promover os mais antigos no nível. E outra questão também que poderia surgir é a possibilidade de se interpretar de que, na verdade, é 1/5 dos mais antigos dos inscritos, e não da lista de antiguidade. É uma outra construção que seria possível. Mas ele precisaria mudar a deliberação. Eu acredito que sim. Então a gente vai ter um tempinho aí. A gente tem todos os processos de julgar tudo, ver qual vai ser o resultado final. Eu acho que pela a deliberação que está em vigor, eu acho que não tem outra saída. Sobraram vagas para merecimento, tem que abrir para todos os outros defensores, e aí nós temos que analisar o interstício, né, se ele tem interstício de 2 anos ou não. Quem tiver, concorre em igualdade. Então, em relação ao voto da Kátia, tem algum fazendo algum apontamento para alterar o voto? Leu os suplentes também? Deu, né? Ok. Então, encaminhando nos termos do voto da relatora, quem concorda mantenha-se como está, aprovado por unanimidade. Tem mais impedimentos aqui. Acho que todo mundo querendo 2, né? Todos inscritos, né? Todos inscritos. Todos inscritos naquele concurso. Então, quem que é? O Rafael Verso ou o Gustavo? O Horácio. Pesado, Horácio. Horácio, qual o seu nível? Você é nível 1, 2 ou 3? Eu sou 2. Está escrito aqui? De hoje, 2015. Então, desde hoje, 2014? Não, 2014 não. Não tem interesse. Vale o voto do Horácio. Você não sabe que ele votou, mas vale o voto dele. Horácio não? Não tem pedido, não. Então, o impedimento do Rafael Bessa e do Luiz Gustavo. Bom, vamos lá que a gente tem alguns processos aqui pela frente. O 293 de 2014, a gente tem 13 sessões à pauta. Um deles, seguindo pela ordem numérica, é o 293 de 2014, é de relatoria do Luiz Gustavo. Então, o 317 de 2015. Excelentíssimos conselheiros, os autos versam sobre o pedido de afastamento formulado pela Escola da Defensoria Pública do Estado para a participação dos defensores públicos e servidores no evento seminário sobre a crise hídrica, alternativas e soluções, que ocorrerá nos dias 25 e 26 de fevereiro de 2015 em São Paulo. A solicitação foi enviada à Secretaria do Conselho Superior dentro do prazo legal previsto na deliberação número 27. Após o protocolo, entretanto, aportou novo requerimento para aditamento ao pedido inicial para a inclusão do afastamento de novos servidores. Em relação à regularidade documental, constam dos autos as manifestações de anuência dos respectivos coordenadores regionais ou auxiliares das unidades, assim como manifestação dos interessados de que não estarão convocados para atividades de núcleos especializados, exceto em relação às defensoras públicas Betânia Devec Ferraz Bonfá e Laura Naves Filisbino. Em relação aos servidores, consta também a manifestação favorável de todos os coordenadores, assim como da CGA, não havendo suficiência documental em relação a qualquer dos inscritos. Por derradeiro, no tocante ao percebimento de diárias, verifica-se que, tratando-se de vagas disponibilizadas pelo EDEP, mostra-se adequada a previsão da competente indenização aos defensores públicos que se deslocarem da sua sede, razão pela qual voto pela concessão de diárias. Diante do exposto, voto pelo afastamento total dos defensores públicos e servidores listados as folhas 3/6 e 52/53, com exceção das defensoras públicas Betânia Devec Ferraz Bonfá e Laura Naves Filisbino, diante da ausência dos requisitos formais previstos no regulamento legal. Para a manifestação. Encaminha para a votação nos termos do voto do relator. Quem concorda, mantém isso como está. Aprovado por unanimidade. Luiz Gustavo. Quatro 462 de 2015. Na verdade, esse processo eu recebi
processo que eu recebi hoje, ele trata da abertura de um edital para inscrição nos concursos continuados para credenciamento de estagiário de direito. É o mesmo edital que a gente publicou nos outros anos, com a participação do CIE, né, no convênio que a Defensoria tem, no contrato que a Defensoria tem com o CIE. A única diferença é que, paralelamente ao concurso de estagiários continuados, que acontece todo mês para todas as unidades, a gente previu aqui no edital a possibilidade de realização de um concurso regionalizado emergencial para unidades que eventualmente tenham problemas na contratação de estagiários, né? Também houve a outra alteração, é a necessidade do candidato estar matriculado no 7º período da Faculdade de Direito. Antes a gente permitia a inscrição a partir do 6º período, que é o 3º ano. Isso, por vezes, gerava algum atraso no cadastramento desses estagiários, porque o estagiário às vezes se inscrevia no começo do 3º ano, era aprovado, quando era chamado, a gente só pode, por lei, credenciar a partir do 4º ano, e ele não podia, aí atrasava porque tinha que cancelar o chamamento dele e chamar um outro candidato. Então, nesse edital a gente já proíbe a inscrição dos candidatos inscritos no 6º semestre da faculdade, à exceção de quando esses alunos do 6º semestre queiram se inscrever nos concursos de maio e novembro. Esses, quando forem convocados, já é provável que cumprirão o requisito legal, né? Então são essas duas as alterações que visam agilizar ainda mais o credenciamento dos nossos estagiários. Eu vou proferir então o voto oral aqui, aprovando o edital. Formato. Sim. Você quer explicar? É só complementar, na verdade, essa proposta decorreu de várias reuniões e de várias impressões que a gente teve. São comentários que vários defensores colocam a respeito da dificuldade do credenciamento, mesmo havendo um concurso continuado todo ano, todo mês. E também uma crítica que sempre se fez à prova objetiva, que por vezes ela não mede a capacidade de argumentar e de redigir peças jurídicas ou até mesmo informações mais básicas do atendimento que a gente colhe dos usuários, que afeta o serviço prestado pelos estagiários. Então a ideia é, além de viabilizar um credenciamento mais célere para as unidades que geralmente não são sede de defensoria, ou seja, estão numa cidade próxima à sede da defensoria, mas que perdem estagiários para aquela outra sede que é uma cidade maior. Então, por exemplo, Jaú certamente tem mais dificuldade do que Bauru, e assim por diante. Então a ideia é viabilizar não só o concurso regionalizado, mas agora um concurso na própria unidade, com um cronograma próprio, que cada coordenador consiga organizar de acordo com as peculiaridades da sua própria cidade, até identificando o melhor dia para aplicar a prova. Essa prova, ela passa a poder ser elaborada de uma maneira não só por questões objetivas, mas também por uma questão dissertativa, mais de uma questão dissertativa, ou por uma redação com um tema afeto ao direito e que passaria à correção dos defensores públicos. Então é uma forma de desburocratizar o processo de credenciamento para unidades que o concurso mensal do CIE não estão suprindo as necessidades. Então eu voto pela aprovação aqui do edital, na forma como se encontra. Para a manifestação.
Então, nos termos do voto do relator, quem concorda mantém-se como está. Aprovado por unanimidade. Então, a outra sessão, a pauta 293 de 2014, o Luiz Gustavo está analisando. Então, iniciando as inversões pela ordem, o 357 de 2014, interessado primeiro sobre a Defensoria Pública Geral, trata do Prolabore, tinha sido vista para o conselheiro Horácio, que está com a palavra. Trata-se de procedimento administrativo oriundo da proposta da primeira Subdefensoria Pública de identificação das funções de gerência e supervisão e atribuição da gratificação Prolabore contida em nota técnica em anexo elaborado pela DRH. A legalidade da proposta vem bem descrita na nota técnica mencionada e bem fundamentada seus benefícios no voto do conselheiro relator, conspícuo defensor Bruno Miragari. Considerando a importância do tema, tomei a liberdade de pedir vista dos autos, notadamente, para garantir que a proposta realmente atinja os anseios dos servidores da Defensoria Pública, bem como verificar a melhor distribuição realizada em folhas 16. Segundo se depreende da proposta, busca-se nas localidades onde não houver um servidor comissionado, criar a figura de um gestor, pessoa destacada na unidade de trabalho, para auxiliar nas demandas administrativas e, claro, recompensando pela atividade, criando um plano de carreira e estímulo interno. Busca-se com isso o deslocamento de servidores de provimento efetivo para a posição de gerência das divisões, ao mesmo tempo dos cargos em comissão do quadro de apoio para o departamento do órgão, folha 6. Em que pese seja inegável que a paulatina implementação dessa gratificação seja fruto de análise de conveniência e oportunidade da administração, creio que os principais interessados deveriam ser ouvidos, colaborem, de modo a favorecer a democracia participativa de forma direta. Por essa razão, entendo que uma consulta pública, ainda que num breve espaço de tempo, diante da urgência que o projeto demanda, mostra-se salutar. Não obstante, proponho de antemão uma revisão do quadro de folhas 16, que, ao meu ver, se mostra um desequilíbrio em distribuição do Prolabore, buscando uma reestruturação padrão entre os órgãos no que tange a quantidade. Explico. Enquanto dentro da Defensoria Pública Geral há previsão de, no grupo de apoio, 3 Prolabores, há ainda na chefia de gabinete 3 unidades, como a Secretaria do Conselho Cerimonial e Grupo de Apoio da Secretaria, todos com apenas um Prolabore a ser dividido entre os 3 distintos órgãos. Detalhe, dentre todos, a chefia de gabinete é a única que não possui uma divisão que segue a lógica dos demais órgãos, o qual não sei a razão. Assim, propõe-se a divisão reduzindo-se para 2 do Grupo de Apoio da DPG e realocando dentro da chefia do gabinete. O mesmo raciocínio vale para os assessores técnicos da ATP, que conta com 4 prolabores que poderiam ficar com apenas 2, dedicando outro para a ouvidoria geral, que ao invés de 1 receberia 2, e outro que poderia ser melhor distribuído conforme o resultado da consulta pública. Por esses fundamentos, voto pela abertura de uma consulta pública pelo prazo de 10 dias com a readequação acima proposta. Aberto para discussão. Só fazer um comentário. Só vou, como sou o relator do processo, eu vou juntar aqui uma petição do colega servidor Davi Calil, que compareceu no momento aberto, e trouxe uma petição dizendo o seguinte, dispositivo do pedido dele. Diante do exposto, solicito respeitosamente a Vossa Excelência que desconsidere o meu pedido, bem como comunique aos demais conselheiros dessa honrosa instituição. Não, eu só estou comunicando que vou juntar. E uma outra coisa que eu estou na dúvida da consulta, embora, lógico, sempre salutar
a democracia participativa, estou na dúvida em duas coisas. Primeiro, que eu acho que a gente tem um certo já demora, né, na instituição desse Prolabore. Eu acho que não é nem dessa gestão, mas que eu acho que deve ter alguns servidores já nessa função sem receber o Prolabore. E uma outra é que, salvo engano, eu posso estar enganado, mas eu não vi na associação também pleitear a consulta aqui formalmente no momento aberto. Então, quem sabe a gente poderia, né, avançar na questão. Hoje mesmo ela poderia se manifestar aqui, mas sem essa oportunidade. Eu acho que abrir a consulta e tendo, por um outro lado, servidores exercendo a função há algum tempo sem receber, pode ser que seja prejudicial. Só isso. Bruno. Também na linha do que o Bruno colocou, eu acho que é premente a aprovação desse processo, por conta de já haver um atraso e por conta da remuneração que a gente conhece dos servidores, que necessita sempre de avanço. E eu acho que, na realidade, esse é um tema bastante delicado e que uma consulta pública, na realidade, não vai atingir uma eficácia tão alta, né, que pese respeitar a proposta do conselheiro, porque, evidentemente, aí a gente tem 50 prolabores para distribuir em uma quantidade enorme de servidores. A construção da proposta foi feita com base objetiva nos requisitos que foram esclarecidos aqui. Então tem a questão técnica, tem a questão da experiência de 2 anos, questão de necessitar exercer uma liderança, uma gerência sobre outros servidores. A proposta, então, ela vem acompanhada dessas questões objetivas. É claro que, se abrir a participação, todos os servidores vão buscar obter esse benefício, o que é legítimo. Mas eu acho que essa consulta vai acabar mais frustrando do que auxiliando esse colegiado, porque acho que ela está calcada em elementos bem objetivos. Não, eu só também acrescento que as reuniões elas foram realizadas também pelo DRH, com a primeira sub, teve a participação da associação, né? Claro que teve aí uma outra possível aí divergência, mas de uma forma geral a Associação dos Servidores também acabou participando do processo aí de discussão. Alguém mais que Alderon? Acho que depois que na fala do Bruno também tenho dúvida se só a audiência vai ajudar, né? Porque acho que é um tema bem complicado e eu acho que a transparência ajuda. Eu acho que isso que é importante, saber onde está alocado cada um, o que está fazendo, justificar, né, esse prolabore. Eu acho que isso que é importante, né? E assim, eu acho que realmente houve um processo de mudança na defensoria, né? Eu pego, por exemplo, o exemplo da ouvidoria. A ouvidoria, quando teve o prolabore, parece que tinha 3 funcionários. Né? Hoje nós estamos com quase 11 funcionários e o atendimento realmente triplicou. Né? Então, realmente se faz, eu apoio a proposta da vista, né? E acho que realmente precisa, de vez em quando, realmente fazer uma revisão disso, né? Acho que isso é salutar, né? Claro que, conforme vai aumentando a defensoria, também deveria se aumentar essa possibilidade. E também a questão do tempo, né? Nós temos, por exemplo, já esse prolabore da ouvidoria já está mais de 6 meses sem receber, né? E a gente sempre cobrando, né? Então, a servidora está trabalhando, está fazendo o serviço e ela não está recebendo esse prolabore. Então, realmente é complicado e eu acho que é urgente a gente votar isso. Obrigado. Na linha do que foi falado aqui, também eu tendo a concordar com o Alderon, lógico, com o Bruno, e talvez até se fosse um trabalho da própria associação, se tivesse que o servidor, assim, essa consulta pública me parece que seria mais restrita aos servidores que estão interessados, tal, em apresentar alguma proposta diferente, tal,
só que a associação, pelo que foi falado, já participou. E eventual alteração daquilo que foi apresentado aqui pode ser feita posteriormente a pedido da associação, se os servidores conversarem e tal, acharem que tem que fazer alguma outra coisa. Então, eu acho que também seria o caso mesmo de colocar em votação e sem a consulta pública. Também, em relação a um outro elemento que foi mencionado no voto, a assessoria técnica psicossocial, ela tem 4 integrantes, né? Então, só ressaltar que a indicação de 4 vagas para lá decorreu do número de integrantes. E tem que lembrar que a ATP, ela exerce a coordenação do estado todo. Então, são 4, 2 psicólogas e 2 assistentes sociais que coordenam o estado inteiro. Então, fica evidente que as 4 exercem o cargo de liderança, de coordenação, de gerenciamento, e seria impossível conceder o prolabore só para 2 delas. Então, é mais um elemento que dificulta a alteração sugerida no voto do relator. Eu também acho que, na linha do que o Bruno Miragaia colocou, a própria ouvidoria também, acho que o processo já foi amplamente debatido, inclusive teve a participação da associação na construção dessa proposta. Eu não vejo necessidade de se abrir consulta pública agora, mesmo porque há uma expectativa muito grande dos servidores que vão receber já esse prolabore. Eu não sei se o conselheiro Honácio mantém um pedido de consulta pública. Tá. Bom, então, com a retirada do pedido de consulta, a gente tem daí a sua proposta de redistribuição. Você pode só explicar de novo de onde tiraria? Na verdade, eu só parti aqui em folha 16, foi apresentado um quadro com a proposta de distribuição, tá? O que me chamou a atenção? Me chamou a atenção aqui, na chefia de gabinete, é o único órgão dentro da Defensoria Geral que teria se destinado um prolabore para 3 órgãos, sendo que toda a estrutura depois da administração superior, todas têm uma ligação de um órgão ou 0 prolabore, mas ou 1, ou seja, está distribuído igualmente. Aqui não sei porque eles foram inseridos no mesmo bloco, então eu achei que aqui poderia haver uma dificuldade de entendimento para quem trabalha aqui, não sei, de repente, nessa questão da distribuição, então não ficou claro para mim. E assim, todos estão com uma linha de 2 a 1 prolabores, a exceção da Defensoria Geral no grupo de apoio com 3 e a exceção da ATP com 4 prolabores. O que eu fiz? Eu fiz uma readequação para que todo mundo ficasse com 2 ou com 1, foi isso. 4, qual foi o outro? Grupo de apoio da Defensoria Geral com 3 e ATP com 4. Aí, o que eu propus? Então, para uma questão de igualdade na distribuição, que fosse distribuído 2, né? Então, eu retiraria 1 do grupo de apoio, que estaria e colocaria isso para a chefia de gabinete, para ficar com 2 ali, nessa divisão. E dos 4 prolabores, tirar também 2 da ATP, colocando 1 para a ouvidoria geral, que foi proposto. E o outro ficou em aberto, aí que eu tinha falado para depois das manifestações, mas aí de repente, até para tentar equalizar, então aí distribuísse 1 de repente para onde... Posso, se todos os conselheiros concordarem com a manifestação do primeiro assunto, claro, todos estiverem de acordo. Agradeço a oportunidade, rapidamente, só defender... Microfone, Jota. Começando pelos casos da ATP, como bem já justificou segundo o subdefensor público geral, os 4 agentes que integram a ATP exercem cargo de gerência, né, e supervisão em todo o estado do Centro de Atendimento Multidisciplinar, o que inclusive está previsto
na nossa lei complementar. Então, por esse motivo, já faria jus aos prolabores. Acho que não temos nem margem de manobra para alterar essa distribuição. Inclusive, quando ocorreu essa alteração, a ampliação do quadro, já havia a expectativa disso ainda na antiga gestão que antecedeu essa gestão. Em relação... Só me pergunte um questionamento. Esses que estão na ATP, na administração, além eles têm alguma gratificação por estar na administração ou não? O grupo de apoio da ATP, os 4, tem alguma verba diferenciada ou não? Eles têm a verba só de representação, vou chamar, prolabore. Não, na proposta é para colocar o 4 prolabore. Dois já tem. Dois já tem. Como não havia, como esses dois cargos foi criado no início do ano passado, né, com a previsão de criação dos 50 cargos, havia a previsão de distribuição desses 50 prolabores que foram criados, né, e a alocação dos 2 restantes lá na ATP, para contemplar esses 2 cargos que ainda não estavam contemplados. Desculpa só a minha insistência. Se já tem 2, então por que 4? Havia... São só 2 agentes, eram 2 agentes. Tá. E aí passou a ter 4. Mas as 2 já não estavam recebendo o prolabore? É isso que eu entendi. Mas é para fixar que o 4 lá vão receber. 2 já estão recebendo. E o outro questionamento sobre o grupo de apoio do Defensor Público Geral é o grupo de apoio amplo e que permite a maleabilidade do Defensor Público Geral para a criação de grupos específicos, onde você pode dar tarefas específicas e destinar o prolabore. Isso ocorre a todo momento, inclusive agora com a possível criação e ampliação, nós só tivemos a previsão de um cargo na Controladoria Geral, e com a ampliação da criação e ampliação da Controladoria, pode haver a previsão de mais cargos de oficiais nessa Controladoria, com a destinação de mais prolabores, e lembrando que o grupo de apoio do Defensor Público Geral envolve demais órgãos, o que também justifica essa distribuição. A distribuição de um só na chefia de gabinete tem por conta dessa especificidade, onde a grande maioria da Secretaria da Chefia de Gabinete formada por cargos comissionados, nós não damos prolabore para cargo comissionado, e o principal órgão de destinação seria, é claro, a Secretaria do Conselho, que sim é formado por oficiais e agentes. Acho que só foram esses 2 questionamentos, né? Em relação à ouvidoria, como não houve a distribuição a realocação, né, interna da ouvidoria, como ocorreu na corregedoria, pensamos na ouvidoria e nos demais órgãos nessas etapas de expansão. Com a criação de cargos, essa expansão ocorreria naturalmente, não só na ouvidoria, como também nas nossas unidades e como nos órgãos internos da gestão que também não foram contemplados. Vou pedir, na verdade, fui informado aqui pelo Bruno, e talvez isso pode ser que tenha até influenciado a questão da consulta pública. Então, só para esclarecer, no processo, e até pedir aqui para o Rafael esclarecer, no processo, junto com o CDA, com o DRH e com a primeira sub, não teve participação direta da associação, né? Não. Tá, porque eu falei aqui que teve, então, na verdade, eu estou equivocado aqui, o Bruno colocou, então, na verdade, não teve a participação direta da associação nessa discussão, foi feito mais pelo DRH, junto com a primeira sub, então, deixar claro aqui, então, fica aqui a questão... Isso ocorreu por conta da necessidade urgente, como foi bem lembrado pelo ouvidor, da própria necessidade de distribuição desses cargos, e sem prejuízo da discussão que tivemos logo em seguida, de ouvir a proposta da associação. A associação não apresentou nenhuma proposta concreta, mas ouvimos, conseguimos esclarecer a maioria dos pontos para a associação, que passavam, primeiro, por aquele critério de 2 anos, né, que é um critério geral para o administrador para a distribuição do prolabore. Então, assim, pode distribuir para quem tem menos de 2 anos, mas o administrador tem que justificar. Olha, nesse caso, eu não estou dando o prolabore, estou dando o prolabore para alguém que tem menos de 2 anos de casa, porque tal, acho que tem uma experiência, a pessoa entrou e apresenta, então tem que haver uma justificativa. Como também uma justificativa para aquele que não teve o conceito excelente. Se o próprio administrador não dá o conceito excelente, como que ele vai distribuir o prolabore para esse servidor
ao invés de dar para aquele que teve conceito excelente. Então tem que haver uma justificativa do administrador. O que a gente fez foi criar critérios gerais, né, para guiar essa distribuição de forma equânime dentro da carreira. Foram as principais indagações da Associação dos Servidores e, em especial, aquela questão da assessoria parlamentar, que já foi justificada, que como há um único oficial e não há capacidade, né, ele não irá gerenciar ou liderar nenhuma equipe, por hora, antes do incremento da assessoria parlamentar, não parece plausível a gente colocar um prolabore ali. Então, continua aqui a discussão. Estão encaminhando para votação. Só um esclarecimento, senhor presidente. Está vendo perguntando. Quer dizer, então, que a associação não propôs nada concretamente diferente do que está escrito aí? Não apresentou. A proposta que não foi oficial, proposta não oficial, e a proposta que o próprio conselheiro Horácio ouviu, foi de abertura de consulta pública. Mas não foi oficial, não foi juntada no processo. Então, mas ela especificamente sobre as distribuições. 2 para cá, 1 para lá, teve alguma... Não, até porque seria contraditório, né? Retirar de um... Só para saber. Porque essa discussão estava aqui. Eu vou até constar aqui. Só uma parte, na verdade, acho que ela teve na sessão anterior. Na sessão anterior, acho que a única coisa que ela falou foi da consulta pública. E não, assim, acho até que teria tempo suficiente para fazer uma proposta, já que na semana passada ela já tinha falado, então acho que realmente haveria tempo plausível aí para ela propor alguma coisa para a administração, até porque ela está afastada na presidência da associação. Até para ressaltar, no primeiro momento, quando a gente apresentou, a associação questionou, falou assim, poxa, não houve um debate anterior com a associação. Mas eu até disse, o principal ponto abordado pela associação, nós sabemos que era o início de uma distribuição nas unidades regional, isso não está extremamente concentrado apenas na gestão, isso já ocorreu. Então foi uma grande inovação. Nós iniciamos com todas as unidades com mais de 9 ou mais defensores públicos que não são sede regional, que não tem diretor técnico. Nós estabelecemos um prolabore para auxiliar na coordenação dessas grandes unidades e pensamos que com o crescimento desses prolabores nós possamos expandir para as demais unidades. Cada coordenador de unidade tenha um oficial, né, que possa exercer esse papel de liderança e supervisão dentro da unidade. Em relação à consulta pública, fica retirado mesmo. Então, retirada a consulta pública, eu vou encaminhar para a votação, aí com as alterações se mantém, né? Então, vou encaminhar para votação o voto do relator, quem que é? O voto do relator, né, que mantém o mesmo, né? Teve aquela questão apenas lá do assessor parlamentar, mas ele retirou, né? E o voto, então, do voto vista do conselheiro Horácio. Eu vou encaminhar, então, o voto do relator para a votação. Quem concorda com o voto do relator, mantenha-se como está. Bruno Miragano. Olha o momento que você Pô, pessoal, hein? Ele sabe que eu tô brincando. Mas é bom, depois da tia dito na semana passada. Você acabou de São Paulo, em São Paulo tá nessa turma. Então, por maioria, venceu o voto do relator e vencidos os conselheiros Horácio, que fez o voto, e acompanharam aí o voto do Horácio, o conselheiro Pedro Avelar, Luiz Eduardo e Alexandre Orsi. Sabe do carinho que eu tenho aqui? Principalmente no começo da carreira, né? Então, a outra inversão é o 178 de 2015. Interessada Ana Clara Vieira Gabriel, assunto pedido de afastamento para participação no curso de especialização Psicologia Jurídica, proposta de uma praxe no período de 2 anos. O relator, com a palavra, o conselheiro Pedro Avelar. Com a vênia de votar de forma verbal, pelo quanto já declinei inicialmente, relato que a Ana Clara é
agente de defensoria, psicóloga, que trabalha na unidade de São José do Rio Preto, pleiteia autorização para afastamento para a realização de curso de especialização, nos termos da deliberação 183, em evento com carga horária total de 360 horas, que se inicia agora no início de março.